Conversa da Tarde no ar, sejam muito bem-vindos a mais um programa. Já tô de olho aqui no chat, quem tá participando com a gente, a Kátia, a Áurea, continue mandando suas mensagens, digam de onde vocês estão nos assistindo e sejam bem-vindos para o nosso bate-papo de todas as tardes aqui na IPP TV. Estamos ao vivo e contamos com a sua participação aqui nessa conversa, né? Hoje na nossa roda aqui está o pastor Tiago e nós já vamos falar sobre o tema de hoje. Boa tarde, Marcos. Boa tarde para você que está nos assistindo. Seja muito bem-vindo. Hoje vamos bater um papo. Vamos falar de um tema importante que é tenha calma, vai passar. Ou seja, como alimentar a esperança em dias de angústia, sabendo que estamos vivendo na direção e na soberania do nosso Deus. Com certeza você vai ser edificado e também vai ser instruído pela palavra de Deus. Seremos, consolados, instruídos e edificados pelo Senhor. Isso aí, mas antes da gente falar desse tema, eu quero convidar para você que quer estudar teologia reformada. Chegou sua vez, hein? A Escola Teológica Sã Doutrina é a escola da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que oferece cursos de teologia reformada para irmãos que querem cumprir a grande comissão deixada pelo Senhor Jesus Cristo nas mais variadas áreas. Pregação, educação cristã, evangelismo, discipulado, plantação de igrejas e em projetos missionários em geral dentro e fora da igreja. As matrículas para a nova turma já estão abertas. Esse curso é 100% online, ou seja, pessoas de todo o Brasil podem participar e a mensalidade é de R$100. Para garantir a sua vaga, acesse ippinheiros.org.br/ETSD, que é a sigla da Escola Teológica Sã Doutrina. ippinheiros.org.br/ETSD. Está aparecendo aqui na sua tela, ó. A nova turma inicia no dia 3/8. Então estude Teologia Reformada conosco e vamos para a nossa conversa da tarde. Sim, vem com a gente, vem bater esse papo tão importante, tão interessante e que faz parte do nosso dia a dia, né? Como nós lidamos, né, Marcos, com alegrias e com tristezas, como que nós passamos dentro de cada processo e como que nós entendemos também a forma que Deus está conduzindo a nossa vida, né? A gente sabe que a nossa vida é feita de altos e baixos também, né? Existem aquelas pessoas que dizem que na vida só teremos sofrimento, iremos sofrer até o fim e depois, então, no céu, iremos desfrutar das coisas boas. E existem aqueles que dizem que crente não sofre, que crente vai viver sempre as maravilhas, o melhor dessa terra e não há sofrimento, não há lágrimas para o crente, né? Existem esses dois extremos, mas a gente sabe que na prática coisas difíceis também acontecem na vida do cristão, né? E quando estamos diante desses dias difíceis, nem sempre os nossos olhos são voltados para o futuro, né? Para aquilo que Deus ainda irá fazer, para a obra que Ele ainda irá completar, né? As promessas dele que se cumprem e continuarão se cumprindo, né? Às vezes nós ficamos cegos, né? Você tem basicamente dois extremos de pensamentos hoje, né? Você tem aquele crente que é sempre o pessimista de tudo, né? Nada vai dar certo, nada vai acontecer. Aquele pensamento de que, não, é sofrimento mesmo e tal. E às vezes até usa, né, textos paulinos, por exemplo, para falar a respeito, né, do sofrimento, mas com uma ênfase de forma diferenciada. Agora, por outro lado, você tem aí embutido na teologia da prosperidade a ideia de que crente não pode ficar triste, não pode sofrer, e se assim acontece, é atribuído a uma ação satânica na vida dele, ou ele está com um pecado, está com um demônio lá dentro dele, enfim. As teorias são das mais diversas. Exatamente. Agora também existe a outra, né, que é assim, se você é muito feliz, cuidado, você não pode ficar feliz, você está em pecado se você está muito feliz, porque crente tem que sofrer todo dia, né? Missionário tem que sofrer no campo, aquela expectativa de sofrimento de uma forma equivocada. À luz dessas escrituras, nós temos uma imagem de que a nossa vida, o próprio Cristo disse isso, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Duas questões, inclusive, conectadas com aquilo que a gente está falando hoje, né? Aflição e bom ânimo. Dá para ter aflição e bom ânimo junto? Parece contraditório, né? Exatamente. Porque a nossa cabeça funciona assim, Marcos. Pelo menos a minha, a sua também. Acho que a sua também que está assistindo, a gente funciona assim. A gente sempre trabalha com eliminações. Uma coisa sempre elimina a outra. Quer dizer, a alegria elimina a tristeza elimina a alegria. E quando você olha para o contexto bíblico, né, você olha para a palavra de Deus, você vê as duas manifestações de sentimentos, né, e de bem-aventuranças e de sofrimento caminhando juntas.
Porque você tem, por exemplo, a bem-aventurança que Jesus fala em Mateus capítulo 5. Bem-aventurados os que choram. Você me pergunta, eu sou feliz. Então, essa dualidade, né, muitas vezes nosso pensamento não faz a gente entender e aproveitar e compreender. Então, a Bíblia, ela descreve a nossa vida como um misto, né, como conexões de sofrimento e de alegria, e que ora estaremos lidando por causa do pecado com maior sofrimento, ou por causa do pecado de outras pessoas, ou porque vivemos num mundo caído, e ora vamos experimentar. Então, a ideia não é que um elimina o outro, a ideia é que eu posso viver em ambos, né? Você vê o salmista, por exemplo, ele está clamando a Deus, ele está colocando as suas petições, mas ao mesmo tempo ele é capaz de fazer uma reflexão de contentamento no Senhor. Paulo, né, em Filipenses capítulo 4. Então, a grande questão aqui é entender biblicamente como que nós passamos por esse processo e como que o Senhor faz a nossa vida. Né? Isso aí. E aí, pastor, então quem está passando por um momento muito difícil na sua vida pode ter a certeza de que faz parte da vida do crente dias felizes e dias de turbulências. Exatamente. Né? É isso que Eclesiastes nos diz? Exatamente. Tem um texto de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 14, que diz assim: no dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este quanto aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Então, o dia da adversidade também foi feito por Deus. Foi feito por Deus. Olha que polêmica aí. Tenso, né? A grande ideia é, Deus fez dias de alegria e o texto fala assim, aproveita. É dia de alegria? Aproveita. Come, né? Bênção de Deus. É bênção de Deus. No dia da tristeza, não rejeita. Faz o quê? Considera, tenha reflexão. A palavra considerar, aqui vou gastar todo as minhas 2 palavras no hebraico, que eu sou muito fluente. Anotem essa dica. O contexto aqui do hebraico, a consideração, né? Não é só considerar, que a gente fala, eu te considero tá, de uma forma superficial, mas é fazer uma reflexão. Tá? Por que eu estou vivendo esse dia de angústia? Depois a gente vê Jó tentando fazer essa reflexão, e os amigos, aí eles erram, Deus vem e corrige o pensamento deles. Tal. Mas a grande ideia é que eu devo considerar devo aproveitar o outro, me alegrar, né, no dia da alegria, e considerar, refletir nos dias maus. Por quê? Porque nesses dias também há ensinamento para o meu coração. O ensinamento ele se torna significativo, né, obviamente, quando eu penso assim que eu estou passando por um processo porque é permissão do Senhor. Né? E é interessante que Deus pode usar, como usou, por exemplo, lá em Jó, o diabo, Satanás, para trazer o dia mal para Jó. Deus pode usar, sei lá, às vezes até um patrão ou relacionamentos, enfim, que sejam momentos onde somos questionados, confrontados a nossa fé, na nossa esperança, na nossa vida, para que nós possamos, então, responder biblicamente. Né? Então, a grande questão é que lidamos com isso diariamente, isso faz parte da nossa vida. Tem o Salmo que fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, que é um processo, né, que o Senhor faz no nosso coração. E muitas pessoas interpretam esse salmo de forma equivocada, né? Acham assim, se hoje eu estou feliz, eu vou dormir que vai passar, amanhã está tudo bem. Será que é sobre isso que o salmista está falando? Uma vez eu fui fazer uma visita pastoral e levei uma pessoa comigo para fazer uma visita, e essa pessoa estava sofrendo muito. Não que foi comigo a pessoa que era alvo da visita, né? E aí eu li o texto, né? Li o texto e a moça, né, a pessoa também citou o texto. A gente chora hoje, pastor, mas a alegria vem pela manhã. Aí o irmão, muito espiritual que foi comigo, ele disse assim, irmão, a gente tem que tomar cuidado, porque um dia, Pedro fala que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos como se fosse um dia. Muito esperançoso, né? Deu muita esperança pro coração, mas o fato é isso, que não é literal, né? Não é literal, quer dizer, não vou chorar muito hoje, pode ser que ocorra e tal, mas a grande questão ali do Salmo é mostrar que é um processo e que nós passamos por esse processo de tristeza, de dor, né? Mas que a alegria vem. Agora, essa alegria não é só o sorriso e a disposição da alegria, mas é a forma como nós entendemos a situação em que vivemos. Porque podemos viver uma situação de tristeza, mas ao mesmo tempo ser felizes, enxergar contentamento ali, né?
não desperdiçar os dias tristes, né? Não Um grande, desperdice. um grande ensinamento que nós precisamos Exatamente. clamar para Deus nos ensinar. E é Exatamente. interessante essa figura que o Salmo usa, né? De anoitecer e amanhecer. Não quer dizer que as noites são tristes, frias, solitárias, né? Mas ele quer dizer aqui que em meio à escuridão, né? Exatamente. A luz vai, né? Vai vencer, vai chegar e vai clarear. É isso que nós precisamos entender. Mas, pastor, às vezes essa noite, essa escuridão, ela é longa. É Né? longa. Tem momentos da nossa vida que a gente diz, será que nunca vai passar isso? Será que nunca vai acabar esse sofrimento? Né? Como nós devemos lidar com essa desesperança quando o nosso coração assim já está desacreditando que amanhã vai vir, que vai amanhecer, que eu só vejo escuridão, só vejo a noite, só vejo lágrimas e sofrimento. Será que não vai amanhecer nunca? Às vezes nosso coração... Com certeza. A gente passa muito tempo lidando com uma questão, né, com uma tribulação, enfim, com uma provação. A nossa tendência é falar, mas Senhor, chega, né? Até quando, Senhor? Até quando? O salmista falou, né? Até Uhum. quando, Senhor, os meus adversários vão rir de mim? Existe aquele senso, muitas vezes, no nosso coração, de que a gente vai chegando no limite. Agora, duas coisas muito, muito importantes. Primeiro, Deus nunca vai permitir que nós lidemos com algo que nós não podemos suportar. Não porque a força efetivamente está em nós, mas porque Ele nos conhece e nos dá força para isso. Onde está isso, pastor? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Nós não vamos ser tentados ou provados, a palavra pode ser usada tanto para um quanto para outro, além do que possais suportar. E além de tudo, quer dizer, o Senhor não nos dá além do que nós não conseguimos suportar, e quando Ele permite que nós passemos por situações de dificuldades, Ele dá o escape. Ou seja, é interessante entender que o dia mal, Marcos, nunca vai ser além do que eu posso suportar. Não existe. Nós podemos dizer, Senhor, eu não aguento mais. A gente que pensa que não aguenta. Exatamente. É uma manifestação emocional, sentimental daquela situação que eu tenho, você que está nos assistindo também tem. Com certeza, em algum momento da sua vida, já falou isso? Deus, não aguento mais. Né? E eu também já falei, Senhor, não aguento mais, Senhor. Mas no fundo a gente sabe Mas no fundo a gente aguenta. Por quê? Porque o Senhor está dando graça. E às vezes a gente fala isso, depois dá 2 minutos o negócio resolve. Né? Então acho que Deus conhece a nossa estrutura, sabe que nós somos pó. O texto fala a respeito disso. Então, primeira questão, Marcos, é entender. Deus não vai te dar algo além do que você consiga suportar. Né? Isso é importante. A segunda questão é, quando a gente fala assim, Deus, até quando? O salmista teve muito essa experiência. E normalmente, Marcos, a resolução não vinha naquele momento, mas o que mudava? A perspectiva. Um profeta que eu gosto muito, que é o profeta Abacuque, nos 3 capítulos, né, a gente chega lá no final, ainda que a figueira não floresça, aquela coisa, a alegria toda, né? Só que ele passa por um processo de noite escura, na maioria dos capítulos, né? São 3, pelo menos nos 2 até o versículo 17, ele está passando por isso. E o que acontece? Ele não está vendo justiça sendo feita, o povo está deixando o Senhor, problemas religiosos, sociais, econômicos em Israel, enfim, várias questões. E ele está dizendo assim, o Senhor não está vendo isso? Olha, a injustiça está sendo feita, né? A justiça sendo afrouxada, ele usa esse termo. Só que o que acontece? Quando Deus fala para ele assim, eu estou parafraseando aqui, porque qual que é o tema de Abacuque, né, muito forte? A soberania de Deus. Mesmo quando o homem não está vendo que aquilo está sendo feito... Deus fala com Abacuque e diz, olha, eu estou vendo, escreve numa tábua, porque o que eu estou dizendo vai acontecer, ainda que passem correndo, vão poder ler. E aí, quando ele escuta todo o desígnio de Deus, Abacuque, no capítulo 2, ele fala assim, na verdade, capítulo 3 já, ele fala assim, eu vou esperar em silêncio. E aí, então, ele começa a escrever, ainda que a figueira não floresça, né, a vide não deu seus frutos, enfim, aí ele vai... todo o processo, ele encontrou contentamento, mesmo sem terminar de ter passado o processo, que depois durou muito tempo, inclusive. Mas qual que é o diferencial aqui? A alegria que nós podemos sentir e o descanso, mesmo lidando com dias tristes, né, ou com situações de tristeza, está não na resolução, mas no Senhor. Aí é uma grande diferença. Sim. Eu posso lutar tentando sair do processo, ou eu posso lutar colocando a minha mente na verdade da palavra, confiando no Senhor e ser sustentado nele, que aí é uma grande diferença. Eu não só espero pela resolução, eu espero pelo Senhor. Ele é suficiente para a minha vida. Então, isso tem que caminhar bem claro na nossa mente para que eu entenda, ok, se eu estou nesse processo, também é por permissão e decisão do Senhor. Amém.
Queremos continuar contando com a sua participação aí, vai mandando os seus comentários, né? O Diel tá falando lá da Bahia, a Cláudia de Recife, a Beth de São Gonçalo, Rio de Janeiro, um abraço fraterno. A Ana Júlia tá com a gente também, então continue mandando seu recado. Essa conversa aqui precisa ir além dessa mesa, né? Precisa chegar até sua casa aí e sua participação é sempre muito bem-vinda. Pastor, nós não podemos esquecer de que mesmo nos dias mais complicados, Deus continua no controle, né? E é sobre isso que o pastor Hernandes fala no vídeo que nós vamos assistir agora. As circunstâncias foram adversas e fugiram e escaparam do controle dele. Porém, ele diz algo maravilhoso no capítulo 1, versículo 12. Ele diz assim: meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. O que Paulo está nos mostrando é que quando nós humanos não temos o domínio, não temos o controle, nem temos a solução nas mãos, as coisas não fugiram do controle de Deus. Deus não foi pego de surpresa. Deus não está em apuros. Deus não está lá sentado no trono, ansioso, não sabendo o que fazer, perdendo as rédeas. Não, absolutamente não. O que nós cremos é que por mais dolorosa que seja essa providência, Deus continua no controle. Deus sabe o que está fazendo. E Ele não há de permitir que nada aconteça sem que isso redunde em glória para o seu nome, em progresso para o Evangelho, em bênção para as pessoas. Nós cremos nisso. O apóstolo Paulo enfrentou tantas dificuldades na sua caminhada. Ele foi perseguido em Damasco, ele foi rejeitado em Jerusalém, ele foi esquecido em Tarso, ele foi apedrejado em Listra, ele foi açoitado em Filipos, ele foi escorraçado em Tessalônica, ele foi enxotado em Bereia, ele foi chamado de tagarela em Atenas, ele enfrentou problemas de oposição em Corinto, a ponto de chamá-lo de impostor, enfrentou feras em Éfeso, ele foi preso em Jerusalém, ele foi completamente acusado em Cesareia, ele enfrentou um naufrágio para Roma, ele foi picado por uma cobra em Malta, ele chega em Roma preso e algemado, mas ele diz assim: eu quero que vocês saibam de uma coisa, as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Então entenda isso, meu amado irmão e irmã, Deus está no controle e não permita que as circunstâncias que nós não administramos roube a sua alegria, tire a sua paz e encha o seu coração de medo e ansiedade. Entenda uma coisa, as circunstâncias estão debaixo do controle das mãos providentes de Deus. A grande bênção que nós temos como cristãos e crentes na palavra de Deus é saber que o sofrimento que nós lidamos, assim como o apóstolo Paulo, né, que foi comentado no vídeo, ele serve um propósito, né? Às vezes o sofrimento a gente pensa, por que eu lido com um dia triste? Mas esse dia triste provoca em nós também situações de mudança, de transformação e principalmente coopera para aquilo que é o mais importante, que é a pregação do Evangelho e a nossa transformação à imagem de Cristo. Então, confiar no Senhor nesses dias é importante, saber que isso faz parte do plano dEle, para moldar, para levar a sua palavra e também para instruir o nosso coração. Mas daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse tema, esse assunto, né, de tenha calma, vai passar, há dias tristes, dias mais felizes, mas sabemos que o Senhor está no controle. Mas antes, o Marcos tem um recado muito importante para você. É isso aí, a nossa conversa agora é sobre literatura de qualidade. A editora Hebron sempre prepara combos de livros que irão te abençoar. Hoje o nosso destaque vai para os livros 15 lições. Esse combo vai transformar a sua família. São 3 livros escritos pelo casal David e Carol Merck, com textos simples e lições práticas para aplicar em sua casa. Os livros são esses aqui, ó. 15 lições para fortalecer a sua família, 15 lições para transformar o seu casamento, 15 lições para a criação de filhos. Gostou? Ficou interessado? Então adquira o seu combo com 20% de desconto no site editorhebron.com.br. E agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta vamos continuar falando sobre esse tema. Tenha calma, vai passar. Não sai daí, até já. Em julho, a IPP-TV comemora 1 ano e traz para você uma nova programação. De segunda a sexta, suas manhãs começam com o Café Prosa e Missões e o Orando pela Cidade.
Às 9h30 tem Vida Devocional com meditações preciosas na Palavra de Deus. E às 10 horas, Lídia Dickel te espera com novidades no Manhã IPP. Entrevista com temas bíblicos aplicados à nossa vida, novos quadros e a participação de colunistas num programa que já faz parte do seu dia a dia. 11h30 da manhã, as boas notícias entram em pauta no novo programa da IPP-TV. Nosso time de jornalistas sempre em busca de informações que enchem o coração de esperança. Você vai ficar informado com Notícias do Bem. Em seguida, uma roda de conversa sobre temas divertidos e curiosos. Todos os dias nesse programa nós vamos falar sobre assuntos variados, de forma leve e descontraída. Entre nesse grupo e participe do Conversa da Tarde. E vem muito mais por aí, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Vocês pediram e nós atendemos. Todos os episódios do Sempre Juntos já estão disponíveis no IPP Play. Sexualidade, culpa e arrependimento, intolerância e preconceito e muitos outros temas já foram debatidos por aqui num programa cheio de informação e lições bíblicas. Prontos para maratonar? Acesse youtube.com/IPPplay e escolha a playlist do Sempre Juntos. IPP Play, o conteúdo da IPP-TV disponível para você. Estamos de volta com Conversa da Tarde. Eu vou ler aqui o comentário da Luciane, que fala assim, pastor: às vezes, quando estamos em sofrimento, temos a impressão que a nossa dor é imensurável e que nunca passará. Há um propósito para todas as coisas e Deus está conosco durante esse processo doloroso. Fé. É isso mesmo, Luciane. Então, pastor, como nós podemos aprender a esperar esse dia da alegria? Quando nós estamos em dias difíceis, como aprender a esperar o amanhecer? Que pode demorar 1000 anos também. É interessante esse comentário. Desculpe, qual é o nome? Luciane. Luciane. Obrigado, Luciane. É interessante que quando o apóstolo Pedro escreve para as igrejas que estão dispersas, né, por causa da perseguição, ele escreve assim, olha, o sofrimento, não estranheis o fogo ardente que há entre vós, né? E ele fala uma coisa interessante lá na carta, o apóstolo Pedro, ele faz questão de dizer àqueles, né, os ouvintes ou os leitores, não só vocês estão passando por isso, mas como outros do mundo todo, né? Quer dizer, para não centralizar o sofrimento de uma forma, só eu sofro nessa vida. E é interessante pensar nisso, né? Pensar que o sofrimento é intenso, a dor é intensa, a experiência do sofrimento é muito individual, obviamente, né? A forma como eu sofro é diferente do que você sofre, do que a Luciane sofre, qualquer outra pessoa. Mas, ao mesmo tempo, estamos sofrendo juntos por questões diferentes, né? E principalmente quando se fala com relação à pregação do Evangelho ou a viver o Evangelho e a luta, né, contra o pecado. Intensidades diferentes também. Intensidade diferente. Agora, como que a gente tem, né, no nosso coração aprender a esperar o dia da alegria? De forma bem simples. Né? Acho que a pergunta mais importante é: o que é mais importante? Ficou repetida essas duas palavras aqui. Mas tudo bem. Mas tudo bem. Né? Vou repetir de novo. O que é mais importante? Né? O dia da alegria, a minha alegria, ou estar no processo que o Senhor está fazendo na minha vida? Acho que essa pergunta é importante. Porque é claro que eu quero viver dias de alegrias, você quer, todo mundo quer. Só que é interessante que nesse dia de tristeza é o dia que nós aprendemos mais, né? Porque seria assim, Tiago, não faça isso, Deus falando. Mas eu insisto em não fazer. E aí eu preciso de um dia, mais ou menos, para ele falar, é por aqui, Tiago, me escute melhor, né? Agora é interessante que eu espero o dia, né, com gratidão a Deus, com louvor, quando esse dia não é uma idolatria para o meu coração. Quer dizer, sentir alegria sempre não se torna idolatria para o meu coração, como se isso condicionasse se eu sou bem-aventurado ou não. Porque existe, né, nas Escrituras uma diferença entre viver dias de alegria e ser bem-aventurado, que é uma alegria interna, né, dada a nós pelo Espírito Santo de Deus, pela ação do Senhor, que independe das circunstâncias da vida. Né? E aí nós temos, como o próprio texto foi falado, e também o vídeo, o apóstolo Paulo, e você tem tantos outros homens que eram capazes e mulheres de se alegrarem no Senhor, mesmo num dia da angústia.
Então, esse dia de alegria eu vou esperá-lo, mas o mais importante, os elementos mais importantes, porque senão fica uma coisa muito tipo férias, né? Trabalho para chegar nas férias. Eu vivo dias tristes para chegar em dias felizes. Não, eu posso. Aí que tá. Eu sei que é difícil para mim, é difícil para você, é difícil para você, Marcos. Primeiro colocar isso na mente. No dia da tristeza, eu posso estar feliz. Faz sentido? A teoria é bonita, né? Mas a prática é difícil. Mas faz sentido para você? Totalmente. Acho que para todo mundo que está nos assistindo No também. no dia da tristeza, eu posso estar feliz. Ainda que lágrimas escorram no meu rosto. Exatamente. Mas, que você né? falou. Pois é. Mas essa felicidade é algo interno, é genuíno, né? Assim, eu posso até chorar, lamentar, etc., mas o meu coração não está desesperançoso, né? Meu coração está certo de que há uma promessa de se cumprir e irá amanhecer, né? É tipo os mártires da igreja. Ó, se você não negar Cristo, eu vou te queimar. Me queima. Eu tô feliz, vou cantar um hino, inclusive, aqui. Como que isso, sabe? Como que isso, né, entra na nossa mente? Então, a grande questão é esse dia de alegria, ele pode ser hoje em meio ao sofrimento. Porque a minha fonte de alegria não é se as coisas estão bem ou ruins, mas é porque o Senhor é a minha fonte constante. Então, acho que isso é importante entender. E é isso que as pessoas que não partilham da mesma fé que nós nunca irão entender, né? Como você está no sofrimento e tem essa alegria, né? É isso que questionavam o salmista. Onde está o teu Deus, né? Em meio ao sofrimento. E ele se pergunta no Salmo 42, por que está batido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim, né? Espera em Deus. Pois ainda o louvarei, a Ele o meu auxílio e Deus meu. Então, esperar em Deus é crer na promessa dele, né? Exatamente. É viver os dias difíceis com a esperança dos dias bons e felizes. Exatamente. Pastor, agora, nós temos muitos exemplos bíblicos também que enchem o nosso coração de esperança, quando Deus transforma a tristeza em alegria. Sim. Né? A Bíblia traz relatos desses personagens, né, de que em algum momento perderam a esperança, mas viram Deus restaurar a sua alegria. Sim. Na sua opinião, essa restauração, esse transformar tristeza em alegria, é uma obra única e exclusivamente de Deus? Nós temos participação nisso? Como a gente chega num consenso quanto a isso? Tá. Tem um salmo, eu gosto muito do Salmo 126, que ele fala assim, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo, então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Eu acho que a responsabilidade, né, dessa restauração e da alegria, obviamente vem do nosso Senhor, vem do próprio Deus. Quer dizer, Ele pode usar elementos naturais para fazer algo sobrenatural no meu coração, né? Agora, a fonte disso, quer dizer, porque eu não posso produzir essa alegria, eu posso me alegrar com coisas que Ele me dá. Então, eu posso me alegrar com a minha família, eu posso me alegrar com a casa onde eu moro, eu posso ali estar satisfeito com tudo isso, né? E devo treinar, né, essa gratidão. Exatamente, eu devo ser grato em todas as coisas, né, daí graça, Paulo fala a respeito disso. Porém, isso não é exatamente o que provoca, eu não posso provocar o contentamento no meu coração por essas coisas que são aleatórias, passageiras, e hoje eu posso ter, amanhã simplesmente eu posso perder todas elas. Agora, uma coisa importante é o Senhor restaurando isso, né? E essa restauração, ela pode vir, né, de uma forma miraculosa, milagrosa, né, sobrenatural, no sentido... A pessoa está doente, ela pode ser curada, ela pode, né, enfim, sair de uma situação tão difícil da sua vida, mas ela também acontece diariamente, Marcos, eu acredito nisso, sabe? Você comer hoje é um motivo de alegria. Você está vestindo uma roupa, bonita aqui sua jaqueta, gostei, né? É alegria. Estamos aqui, é alegria. Então, essas coisas... Agora, é claro que tem um momento específico, como é descrito aqui no Salmo, que o povo foi levado como cativo para a Babilônia, ficaram lá durante 70 anos, sofrendo, padecendo, enfim. E esse salmo, o salmo de romagem, contando a história do povo da esperança, né? Nós temos 3 elementos importantes aqui, gastando todo o meu hebraico. Mais uma vez. Mais uma vez. Nós temos aqui o que Deus restaurou no passado,
né? Ou seja, ele fala assim, quando o Senhor restaurou a sorte de Israel, ele está contando o que aconteceu. Mas também ele fala de algo presente, ele diz assim, restaura, Senhor, a nossa sorte. Ou seja, ele está dizendo nesse momento agora. E no final do Salmo, ele diz, os que com lágrimas semeiam, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará, como Júbilo está dizendo, uma coisa futura. Então perceba que a restauração do Senhor, ela tem uma questão do passado, do presente e do futuro, e Ele quem opera isso. Ele quem traz essa restauração, esse significado. Enquanto eles estão chorando, Ele vem e traz alegria. O motivo é a própria alegria. E é interessante aqui, depois no final do texto, que a ênfase maior é muito mais do que a restauração, mas é o Deus que fez a restauração. E se volta para Ele de uma forma, então, de reconhecer o que Ele fez pela vida do seu povo, né? Isso é muito bonito, né? Então, quem está nos assistindo e está passando por dias difíceis deve treinar isso. Olhar para as maravilhas que Deus já fez na sua vida no passado, e enxergar as maravilhas que Deus tem feito no presente, porque são muitas que Ele fez e às vezes nós não enxergamos isso, e está certo de que Ele também irá operar maravilhas no futuro, né? Exatamente. Enxergar assim como o salmista, esses três. E esse, além, né, de uma expectativa e esperança para o presente e para o futuro próximo, esse salmo também é uma expectativa escatológica, né? Do ser colocado, devolvido à terra, né? A ideia escatológica de um dia estarmos eternamente com o nosso Deus. Sim. Grande bênção. Amém. Quero mandar um abraço para a Fernanda, que está dizendo aqui, glória a Deus, foi de Deus eu achar esse chat, o título é todinho para mim, estou angustiada. A Neuza diz, ó meu Deus, Espírito Santo de Deus, meu Jesus, acalma o meu coração. E como nós comentamos aqui, né, Ele realmente quem tem poder para acalmar corações, né? Então estamos falando aqui como Deus pode reverter a tristeza, transformar a tristeza em alegria, né? Temos mais um vídeo do pastor Hernandes comentando sobre essa obra miraculosa de Deus. Vamos assistir. Talvez você que está me assistindo aqui, ou talvez você que está me assistindo aí pela internet, está vivendo um momento tão difícil, tão doloroso, tão amargo, que você diz, meu Deus, agora não tem mais jeito, agora eu estou no funil da história, agora eu estou no fundo do poço, agora eu estou no fim da linha, para mim não tem mais esperança, para minha família não tem mais jeito, para o meu casamento não tem mais jeito. Eu quero dizer para você que Deus conhece o seu nome, que Deus sabe onde você está, que Deus é poderoso para virar o jogo, que Deus é poderoso para virar a mesa, que Deus é poderoso para restaurar a sua sorte. A crise está grande. Você está com medo da situação? O cenário é cinzento. Você vê sinais de desespero, até de desesperança e até de morte rondando a sua vida. Entenda uma coisa, Deus está no controle. Calma. Calma. Deus já escreveu o seu último capítulo, você não sabe, mas Ele já escreveu, Ele sabe que está lá no fim. Ele está no controle. As promessas deles não caem por terra. Ele pode reverter o quadro mais sombrio da sua vida. Olha aí, pastor, Deus pode reverter qualquer quadro, né? Não há impossíveis para Deus. Exatamente. O Senhor, na sua vontade, no seu plano eterno e soberano, Ele pode reverter, assim como Ele fez com o povo de Israel, né? Nossa confiança tem que ser constante, né, no fato de que Ele pode fazer dentro da sua vontade, né, do seu poder, obviamente, e dos seus planos eternos e perfeitos. E quando a gente vê esses exemplos bíblicos e pensamos na nossa situação, a gente diz, nossa, o que eu tenho vivido é tão pequeno para um Deus que já fez coisas tão grandiosas, né? Por que Deus não pode restaurar o meu casamento se Ele fez obras muito maiores aqui, né, que estão registradas para nós? Isso deve nos encorajar, e conhecer o Deus que opera esses milagres nos faz não desesperar nesses momentos, né? Exatamente. Agora, pastor, eu quero que o senhor veja comigo um vídeo e nós vamos dizer se é um papo sério ou se é uma conversa fiada. Vamos ver? Vamos. Oi, gente. Eu tava aqui ouvindo uma música, e é uma música antiga, você deve conhecer. Ela diz assim: essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo meu Senhor. E sabe, é exatamente assim que eu me sinto. Se tem uma coisa que nesse tempo Deus tem me ensinado, é a ter calma. Tudo vai passar. Deus não desperdiça o sofrimento dos seus. Pelo contrário, Ele é preocupado com isso.
E eu creio que todo esse tempo tem um propósito, e um propósito às vezes muito maior que eu nem sei e nem tenho condições de saber ainda. Mas tem uma coisa que eu repito sempre pra mim é: calma, tudo vai passar. Por isso, espere em Deus, tudo vai passar. E aí, pastor, conversa fiada ou é um papo sério? Um papo sério, né? É isso aí, a gente precisa ter a certeza de que tudo vai passar. E ela falou uma coisa: às vezes a gente não consegue entender, né, os planos, os caminhos do Senhor. Isso me lembrou a música do João Alexandre, Tapeceiro. Você conhece a música? Isso, ele sabe do fim desde o começo. É isso aí, ele tem um trecho que fala assim: a minha vida é Isso é obra... cultura também, né, Marcos? Pois é, porque assim, né? Ele fala: minha vida é obra de tapeçaria. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. Mas no fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. É exatamente, né? Quando um tapeceiro tá lá fazendo tapete, quem tá vendo do outro lado do tapete, tá vendo tudo meio estranho. Mas, na verdade, do outro lado, tudo se encaixa, né? Tudo está ali alinhado, tudo se explica, né? E a nossa vida muitas vezes é assim. A nossa certeza precisa estar nisso, né? De que nós não estamos soltos ao léu. Existe alguém conduzindo nossa história. Exatamente. Né? É isso aí, pastor. Agora, nós vamos continuar com o nosso bate-papo, mas antes eu tenho um convite para você. Na verdade, a Lídia tem um convite para você que está assistindo Conversa da Tarde, porque você sabe que a programação da IPTV está bem recheada, né? Então, fica ligado nesse convite. Emagrecimento saudável é o assunto que nós vamos tratar amanhã, no Manhã IPP. Eu quero convidar você para assistir esse programa que está especial. E, além disso, tem dica de moda no nosso quadro Ponto de Vista, com a nossa querida Valviva Valverde, que vai falar sobre mensagem que as linhas transmitem. Está usando linha reta, linha curva? Vivi vai falar disso no quadro Ponto de Vista, e eu espero por você amanhã no Manhã IPP ao vivo, tá bom? Até lá! Tá aí o convite para o Manhã IPP ao vivo, amanhã, a partir das 10 horas da manhã. Vamos continuar lendo alguns comentários aqui, ó. A Fernanda está dizendo que é o que ela está tentando fazer, olhar apenas as maravilhas de Deus, né? Que forte, ela diz. A Vânia está dizendo que nossa voz está baixa, hein, Gustavo? Tá aí a reclamação da telespectadora. E agora, para encerrar esse bate-papo, pastor, que é sempre muito, muito bom, né? A gente começar a nossa tarde refletindo sobre verdades bíblicas, né? E tendo esse papo que à luz das Escrituras. Para encerrar, eu queria falar um pouco sobre o poder do Evangelho, que é um poder consolador. Né? As pessoas que estão nos assistindo aqui, elas vão sair encorajadas e fortalecidas, mas não por nossas palavras, né? Mas porque se existe alguém capaz de consolar o seu coração nesse momento turbulento e difícil, é o Senhor Jesus, né? É Ele que tem esse poder e a Escritura Sagrada que pode acalmar o seu coração, né, pastor? Qual a importância de, em dias difíceis, nos voltarmos para essa palavra? Assim, extremamente importante, né? Quando nós lemos, por exemplo, Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo, ele faz basicamente três divisões sobre o conforto que o Evangelho nos dá em tempos de dificuldade, principalmente aqui no contexto da luta contra o pecado, mas também da vivência que nós temos aqui. O primeiro consolo é o sofrimento do presente não podem ser comparadas com as glórias do porvir, ou com a glória do porvir. Quer dizer, é um momento passageiro para nós, e que o nosso alvo como cristão é exatamente a glória do Senhor e também as glórias do porvir. O apóstolo Paulo também fala no capítulo 8 de Romanos que o consolo, né, se torna também por meio da intercessão do Espírito Santo de Deus. Então nós não sabemos orar muitas vezes quando nós estamos em dificuldades, não sabemos qual é o propósito do Senhor, mas o Espírito de Deus, ele intercede por nós, né, com gemidos inexprimíveis. E um terceiro, uma proposta do apóstolo Paulo aqui, é a certeza, né, da fidelidade do amor de Deus. Então, eu estou olhando para a glória, eu estou olhando para a eternidade, eu tenho o Espírito intercedendo por mim, e eu tenho também a certeza do amor de Deus. Então, o fato de estarmos passando por dificuldades e dias de tristeza não significa que Deus não me ama mais. Ao contrário, Ele me ama tanto a ponto de que Ele não me permite viver do jeito que eu estou vivendo, de uma forma talvez fora da vontade dEle, do querer dEle. Então,
o Evangelho nos traz todos os elementos adequadamente para o consolo do nosso coração, tanto para a eternidade, ou seja, para algo bem futuro, quanto para a intercessão que é feito pelo Espírito de Deus pela nossa vida, e quanto também a convicção e a certeza do amor de Deus está operando, e nada, nem mesmo um momento de tristeza, vai nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Amém. Eu gosto muito do texto de Apocalipse 21, 3-5, né, que ele nos dá esse vislumbre Exatamente. da eternidade. João diz, então, ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono diz, eis que faço novas todas as coisas. Ou seja, não só passará aqui esses momentos, né, da nossa vida, mas como um dia definitivamente passará, né? Então tenha calma, porque vai passar. A Vânia está explicando aqui que o áudio baixo foi do VT, então tranquilo, Vânia. Eu quero, pastor, que você deixe uma mensagem final para quem está nos assistindo, para a gente encerrar a nossa conversa da tarde de hoje. Você está aqui toda segunda-feira, né? Toda segunda. A gente prometeu responder uma coisa também, mas eu vou responder depois da sua mensagem final. O pessoal perguntou não, né? Hoje não comentou. O que eu estou falando, gente, que na semana passada perguntaram se era o pastor Paulo Júnior que estava aqui comigo. E nós prometemos que iríamos desvendar se há algum... Não, se eu era irmão do Paulo Júnior, verdade. Tipo de Se há algum parentesco com o Paulo Júnior. Nós vamos desvendar isso no final do programa daqui a 10 minutinhos. Então segura aí, mas antes eu quero que o pastor Tiago deixe uma mensagem final pra gente. Bom, a mensagem final para você que está nos assistindo, batendo esse papo tão gostoso conosco é: mantenha os seus olhos no autor e consumador da fé, Cristo Jesus. O autor de Hebreus nos dá essa imagem, é muito importante termos também o nosso coração ali, sabendo que no Senhor nós temos segurança, nós temos graça, nós temos esperança, e nós temos também a convicção de que estamos caminhando, né, gradativamente, cada dia mais, a direção e em direção às promessas do nosso Deus. Então continue confiando no Senhor. Talvez em alguns momentos os seus joelhos vacilem, né, sua mente queira ser dispersada, mas leia a palavra, ore, tenha relacionamento com Deus, porque é nesse relacionamento com Ele, com o Senhor Jesus, é que nós podemos ter a convicção e a certeza e aprofundar, né, obviamente, a nossa fé naquilo que Ele é e também naquilo que Ele faz. Então continue firme, calma, vai passar, talvez demore mais no seu tempo, mas está tudo sob controle do nosso Deus. Amém. Que você guarde essa palavra no seu coração nessa tarde. E eu vou mandar um abraço aqui para a Fabiana do Rio de Janeiro, a Ruth Sobrinho, que está sempre com a gente também, lá de Vitória, Espírito Santo, né? O Raimando, de Volta Redonda, Rio de Janeiro também. E a Nádia está dizendo aqui que já ia perguntar se era parente ou não era do pastor Paulo Júnior. E agora nós vamos ter essa resposta para vocês. Será? É parente ou não é parente, pastor? Para a próxima semana, não, tô brincando. Não, eu não sou, né, parente do pastor Paulo Júnior, não somos irmãos, não somos primos, somos assim, irmãos em Cristo Jesus, trabalhamos na mesma obra, no reino de Deus, né, pregamos a mesma palavra, mas apesar de nos... Agora, ele... Bom, eu sou eu que pareço com ele, porque ele é mais velho que eu, né? Mas apesar da semelhança, né, nós não somos parentes assim, mas então o mistério foi desvendado aí, né? Tá respondido. Então, muito obrigado pela sua companhia nessa tarde. A gente te espera amanhã, 1h30 da tarde. Esse programa tem todo dia, de segunda a sexta, 1h30 da tarde. Nós esperamos por você e a gente sempre termina com o quê, pastor? O programa. Ele não tá lembrado, mas a gente sempre termina com música. Débora Dom, Josiel Oliveira e Oséias Oliver cantam pra gente. Deus te abençoe. Boa tarde. Boa tarde. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render
que há em mim. Quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus.